Basicamente, essa aqui é a tela inicial do site disponível para ser utilizado. Então, você tem a primeira opção, nós temos aqui é o Start, que é para começar. E nós temos duas situações, o New, que é para criar uma nova conta, ou Import Recover, caso você já tenha uma conta do nosso TR. Nesse caso, nós temos uma conta, eu vou mostrar como que faz a conta nova, mas nós já temos e vamos utilizar as que nós já criamos. Então só vou mostrar rapidamente aqui como criar uma conta nova, caso você não tenha uma conta, basta vir em New, que é novo. Aqui tem alguns detalhes que é importante ler enquanto vocês estão criando a conta, eu vou passar direto só para mostrar o teste, continuar. E ele vai te dar duas chaves, a pública e a secreta. É extremamente importante que você salve essas duas chaves, porque elas vão ser basicamente a assinatura do seu contrato. Sem as suas chaves, você não consegue restaurar, você não consegue ver, você não consegue visualizar o contrato já assinado. Então, por favor, salve com segurança e não compartilhe com terceiros a chave secreta. A chave pública será compartilhada, a gente vai mostrar lá na frente, mas a chave secreta, por favor, salve-a com segurança. É uma analogia, né, que dá para fazer. A chave pública é o teu login, né, o teu e-mail, o teu login público, e a chave secreta é a tua senha. Então tu tem que deixar ela num lugar super bem protegido. Então, no caso, você criando uma nova conta, você faria a cópia delas, só clicar, ela já copia. Clicar e copiar as chaves secretas, salvou, e marcar que você salvou as chaves. Nesse caso, eu não vou continuar porque nós temos preparado uma conta para ser utilizada. Perfeito. Eu vou logar aqui com os meus dois usuários. Eu vou acessar aqui eu vou importar, então, né? Daí tu pode importar. Tu pode usar com a Albi também. Albi é uma extensão, tu pode entrar com... Que é algo mais sofisticado, a gente não vai mostrar aqui. Mas daria também para utilizar a Albi ou extensões para logar diretamente com a PLS. Nós vamos botar aqui diretamente as nossas chaves privadas aqui, né? Que começa com NSEC, dentro da Secret Key aqui. Então a gente vai botar a Secret Key aqui. Pô, apareceu parte da minha NSEC para vocês. Nossa, um perigo, mas aqui são usuários feitos para isso. Então eu entrei com a Alice Antilope aqui e vou entrar agora com o Carlos Coyote. O Carlos Coyote aqui vai entrar para fazer esse contrato. Ó. Tá, ele tá pensando. Pegou o Carlos Coyote aqui. Estou logado com ambos aqui, Igor. Beleza. Eu, no meu caso, eu loguei com o Norderbug e vou fazer o outro login aqui com o Import Recover, que eu já tenho a minha chave secreta também. Coloquei minha NSEC na área de fazer o login e vou continuar. Eu fiz o login, ele demora um pouquinho para carregar. Eu loguei com o Gam Nornin. É só para... assim, pode parecer estranho, né? Aqui você entraria com o seu próprio usuário. A gente tem usuários para teste aqui, né? Mas aqui estaria o meu nome aqui. Eu logaria com o meu nome, parecia o seu próprio nome aqui, né? Agora a gente vai fazer um contrato, né? O que a gente vai fazer um contrato aqui... Ô Igor, qual é a ideia de fazer um contrato? Eu sou desenvolvedor de software, você está me contratando para desenvolver um software para ti, pode ser? Pode ser. A Alice aqui contrata o Norderbug, e então eles escolheram o Carlos Coyote e o Gun Nornin para ser os árbitros. Então eu vou gerar um contrato aqui, pessoal. O contrato pode ter qualquer linguagem, né? Eu vou utilizar um bloco de notas aqui. Enquanto você vai escrevendo ali, eu vou só citar esse detalhe. O contrato pode ser um contrato extremamente complexo, que você fez PDF junto com o seu advogado. Pode ser um contrato entre duas pessoas que se encontraram na feira e querem escrever alguma coisa para certificar que aquilo vai ser cumprido. Igual o Júlio está mostrando ali via Notepad. Você escreve as regras do contrato, escreve alguns detalhes, o que vai acontecer caso ele não seja cumprido. Possivelmente você deve escrever também valores que devem ser colocados como o colateral. Objeto, daí tu vai descrever, né, a cláusula do contrato. A gente não vai, por óbvio, entrar aqui, porque é um contrato fictício. Tu pode escrever qualquer coisa aqui, né? Então, assim, a gente pode ter uma parte de qualificação das partes, né? Dizer, a Alice, quem é a Alice? A Alice é a pessoa com a chave NPub do Nostr tal. O Nordon é o da NPub e tal. Os árbitros são tal e tal e tal. Então tu vai descrever quem são os árbitros. Os árbitros, eles vão descrever
em algum lugar quais são as suas regras do processo que eles vão aplicar caso dê algum conflito entre as partes. Provavelmente as partes vão dizer quais são as suas chaves de Bitcoin para receber o colateral lá futuramente, para o futuro do Bitcoin, porque lá no fim do contrato a gente vai mostrar para vocês esse Bitcoin vai ir para algum lugar, então eles vão descrever tudo aqui. Quanto mais descrito tiver o contrato, melhor. Tá? Eu não vou escrever nada aqui, porque não faz parte do nosso objetivo desse vídeo aqui. Escrever um contrato, pode ser Word, TXT, qualquer coisa. Eu vou salvar isso aqui na minha máquina, vou tirar da tela aqui, vou salvar isso da minha máquina e vou mandar pro Igor. A Alice e o Nordon chegaram num consenso das cláusulas. O Carlos e o Gam, que são os árbitros, também vão ter que validar o contrato. Então, as 4 partes chegaram num consenso. Vou te passar aqui, daí, digamos, a gente está fazendo essa negociação numa DM de Nostr, num WhatsApp, qualquer coisa, por e-mail. Então, uma parte aqui passou para o outro contrato final. Chegamos no contrato final. Tô te passando aqui, tá, Igor? Lá no Discord. Perfeito. Nesse caso, no nosso teste, a Alice criou o contrato e compartilhou com as partes envolvidas, com todas as partes envolvidas. E o Nordon qualquer uma das partes pode criar, tá? Nessa plataforma, qualquer uma das partes pode criar o contrato. O importante é inclusive os árbitros. Exato. Ou até alguém que não é uma das partes pode criar o contrato. Alguém completamente fora da brincadeira, exatamente. O importante é que as partes envolvidas estejam colocadas nos locais corretos. Então eu vou mostrar aqui com o Nordon, que é o contratado, criando o contrato. Basicamente, a gente clica em Create, que é criar. Tem umas informações aqui que são importantes fazer a leitura para conhecimento. Eu vou continuar em Next. Aqui é uma parte pouco técnica. Eu vou manter apenas em Bitcoin Testnet. As outras, a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos, então só vou passar direto. É só para o nosso teste mesmo, eu vou só continuar. Então, beleza, chegamos numa parte importante. A primeira opção aqui é selecione os clientes do contrato, Select Contract Clients. Nessa área, nós vamos selecionar as 2 partes principais do contrato, que nesse caso é o Nordon e a Alice. Então, como funciona? Basicamente, eu preciso daquela chave que nós criamos lá no começo. Nós criamos 2 chaves, a NPUB, que é a pública, e a NSEC, que é a secreta. A secreta você já sabe, você tem que guardar como se fosse a sua senha do banco, ninguém pode ver. E a NPUB é a que você compartilha entre as partes. Todas as partes conhecem a sua NPUB. Então eu vou aqui, vou primeiro pegar a... Você me confirma para mim, Júlio, qual que é o começo o final da NPUB da Alice? Mas eu acho que ele segue a Alice, né? Se botar no Unselect, ele acho que consegue catar ela. Perfeito. É verdade. Porque tu consegue selecionar os teus amigos ali, ó. A Alice é amiga dele, então fica facinho. Nesse caso, como eu já estou fazendo contrato, o Nordon já está fazendo contrato com a Alice, então eles já têm uma comunicação por fora, já fizeram todo o plano do que seria desenvolvido e tudo mais, só estão fechando o contrato, eles já se seguem, então aqui fica fácil encontrar a Alice para inserir no contrato. Então ela é uma das partes interessadas, eu vou marcar ela aqui e já carrega para a gente aqui como primeira parte interessada. No caso, a segunda parte interessada é o próprio Nordor. Então ele já clica aqui e ele é o primeiro que aparece, porque ele é a parte interessada. Ele vai clicar e já apresentou aqui. Lembrando que a primeira opção é a seleção das 2 partes interessadas no contrato. Depois de selecionar, eu vou continuar em Next. Agora a gente vai escolher os árbitros, né? Aqueles que vão entrar no contrato caso dê uma disputa entre as 2 partes. Então eles escolheram aqui o Carlos Coyote e o Gam, né? Então a gente... ele não segue o Carlos Coyote, né? Então ele vai ter que botar a NPUB do Carlos Coyote. Nesse caso, vamos supor que esse árbitro é especificamente parcial para a Alice. Então ela que conhece esse árbitro, talvez o advogado da empresa, ou o parente que ela confia e tudo mais, ou o chefe da vila. Mas o Nordor não conhece ele, mas é o árbitro que Mas ele topou colocar ele como árbitro. Por algum Exato. motivo qualquer, talvez alguém que ele conhece ele, por algum motivo ele topou que ele seja árbitro. Exato. As 2 partes aceitaram esse árbitro para ser escolhido, então esse árbitro foi escolhido. Para você adicionar um árbitro que não está na sua lista, aqui no finalzinho você tem Add by ID, adicionar pela chave. Então quando você clicar, ele vai abrir um pop-up para ti, você cola a chave do árbitro
que você está querendo adicionar e aperta OK. Ele demora um pouquinho para carregar, mas deve carregar aqui a foto do Carlos Coyote. Beleza, o Carlos Coyote está aqui carregado, então ele é um dos nossos árbitros. O segundo árbitro que nós vamos escolher... Porque a gente aqui... topou botar um segundo árbitro. A gente poderia botar um árbitro só, mas a gente chegou num acordo que iam ser 2 árbitros. Né? Então, Exatamente. Agora vai ser... Ele poderia ir direto pro Next ali e seguir este contrato com um árbitro só, que é possível, mas eles, por algum motivo qualquer, a Alice e o Nordon chegaram num acordo que teriam 2 árbitros. Exatamente. Então, a gente pode seguir com um ou com vários árbitros. Nesse caso, nós vamos com 2 e vamos colocar aqui também, pesquisar o árbitro que nós vamos usar. E ele já carrega pra gente aqui uma opção nova. E para nós, o GAM já apareceu aqui como árbitro. Isso aqui é extremamente interessante porque nós temos o quórum dos árbitros. Porque esses árbitros, a gente não tá dando um poder absoluto para eles. Eles vão sempre aprovar algo a ser decidido com uma das partes. Então eles não têm poder absoluto. E eles não têm poder, inclusive, só deles. Do que eu tô falando? Foi decidido em algum momento, que provavelmente isso deve estar escrito no contrato, deve se escrever, dizer, não, os árbitros, eles vão... Uma decisão deles só vai ser possível se os 2 tomarem uma decisão juntas. Então seria um quórum de árbitro de 2. Não, vamos chegar num consenso que um deles decidindo já é uma decisão de árbitro. Então bota no 1 que nem o Igor colocou agora. A gente nem conversou sobre isso, né? Mas vamos colocar como um árbitro, né? Pra não ficar muito complexo. Perfeito. Vamos deixar só como um árbitro. E como o Júlio citou, eu acho importante ressaltar isso. Os árbitros, eles não têm decisão total, 100%, porque sempre precisa de uma das 2 partes interessadas. Porque a disputa sempre parte de alguém que se sentiu lesado. Isso. Nesse caso, a Alice ou o Nordor, por algum motivo lá na frente se sentiu lesado, eles iniciam a disputa e a partir dessa disputa iniciada pela parte interessada, os árbitros decidem. Então, que nós escolhemos o quórum dos árbitros de 1, então precisa de um árbitro mais uma parte interessada para decidir o contrato, se tiver disputa, e você já pode ir em Next para continuar. Aqui é importante carregar o arquivo do contrato que nós estamos assinando. Por quê? Porque ele vai validar a hash daquele contrato. E isso é uma baita evolução, assim, comparado com os sistemas atuais de assinaturas, né? Porque esse sistema aqui da PLS, ele valida se o texto da versão final é o mesmo que tu tá assinando. Então, a pessoa vai validar todos, depois que a gente vai mostrar para vocês, os 4, quando forem assinar o contrato, os 4 vão subir esse mesmo arquivo. Tu coloca um ponto nesse arquivo, ele já não assina mais. Tu é obrigado a subir aquele mesmo arquivo que sabe-se lá onde vocês discutiram sobre ele, seja num e-mail, seja no WhatsApp, o que for. Lá, em algum momento, numa conversa fora, vocês chegaram na versão final. Não pode aparecer nenhum malandro no meio aqui e enfiar uma cláusula a mais no meio, mudar um preço, nada. O texto tem que ser exatamente igual. E é interessante porque todos precisam possuir o mesmo arquivo. Se não for o mesmo arquivo, ele não valida lá na frente, a gente vai mostrar. Eu vou continuar só para a gente chegar lá mais rápido. No caso, eu vou carregar o arquivo. Aqui é o contrato que o Júlio mostrou anteriormente, criado, é exatamente o mesmo. Eu vou dar um abrir e vou clicar em continuar, porque o arquivo já está carregado. Repetindo, aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um PDF, pode ser um Word, pode ser um TXT, uma foto. Talvez vocês colocaram o contrato em um JPEG. Pode ser qualquer coisa. Só precisa ser o arquivo ser igual para todos. Então, vou continuar em Next. E aqui tem um resumo do que o nosso contrato representa. Nós temos os clientes, são as 2 partes interessadas, a Alice e o Nordor. E os árbitros, nós escolhemos 2 árbitros, o Carlos Coyote e o Gam. Então, nós temos um quórum aqui para os árbitros, em caso de disputa, de 1, que precisamos só de um árbitro. Nós estamos rodando a testnet, que eu não vou entrar em detalhes, e o nosso arquivo, contrato Alice e Nordor. Eu escrevi errado o nome do coitado. Já ficou bravo com a Alice, já no início já. Tá tudo errado, cancela o contrato. Então a gente vai continuar aqui para criar nosso contrato. Então, beleza, que eu preciso subir o arquivo de novo, só para confirmar que é o mesmo arquivo, porque anteriormente ele fez o cálculo da hash, aqui eu vou carregar o arquivo novamente. Por que ele está subindo esse arquivo de novo, né? Porque ele vai assinar agora, né? Então, após carregar o arquivo, como o Júlio acabou de falar, nós vamos assinar o contrato. Um detalhe importante aqui é que nós temos o link desse contrato, tá? Isso aqui é importante porque eu vou compartilhar esse link com todas as outras partes, ou seja, a Alice e os árbitros.
Tem aquele segundo botão amarelo ali, né? Não precisa copiar lá em cima. É só ir naquele botão amarelo lá embaixo que já copia o link. Então, clicando aqui, link copiado para a área de transferência. Ok. Vou enviar para os interessados. Enviei para o interessado. E aqui no nosso cantinho, na tela de um dos nossos árbitros, eu vou carregar esse contrato. Vai apresentar a mesma tela para a gente carregar o contrato. Lembrando que precisa ser o mesmo arquivo, se não for o mesmo arquivo, ele não vai aceitar. E assim, pessoal, isso não precisa ser simultâneo, né? O cara pode ter tirado o contrato agora e daí o árbitro assinar de noite, amanhã, entendeu? Não precisa ser simultâneo. Isso foi uma das melhorias que ocorreram dentro das últimas semanas na PLS, que antes tinha que ser todo mundo síncrono, todo mundo ao mesmo tempo conectado. Agora não, ele é assíncrono. Então, o Igor me mandou o link aqui, eu vou botar ele aqui para LC assinar também. Ó, então, as 4 partes estão logadas e ninguém assinou ainda. Só um detalhe, tá? Porque aqui apresenta o contrato que foi previamente carregado. Se não tivesse sido o mesmo contrato que nós tínhamos criado lá na frente, o mesmo arquivo, ele teria apresentado a mensagem de erro e não teria apresentado essa tela. Ou seja, se um espertinho alterar alguma cláusula, ele não iria carregar aqui para ser aprovado. Eu vou aprovar com o in order. Podemos ver que apareceu aqui para nós já. Isso, apresentou assinado aqui na minha própria tela, na própria tela do Nordor e na tela do Gam, que é um dos árbitros. E podemos ver ali na tela da Alice e do... Estamos, eu e o Igor, a alguns milhares de quilômetros de distância, sem um servidor central fazendo isso aqui. Isso é maravilhoso, cara. Esse teu clique que tu deu e aparecer para mim aqui é um avanço absurdo do Nostr, né? Não tem um servidor central, não passou por nenhum servidor central. E isso aconteceu de forma completamente distribuída. Isso é maravilhoso, isso é bonito. Eu sou apaixonado na descentralização. Isso é lindo demais. Se quiser aceitar aí com a eu vou aprovar aqui. A Alice assinou? Alice assinou? Apareceu para mim aqui já. Agora o Carlos aqui, que é o árbitro, vai assinar. Antes de eu assinar, eu vou só ressaltar o que o Júlio falou da sincroniedade, que não precisa ser exatamente essa ordem, né, das duas partes interessadas, a Alice e o Nordor assinar primeiro. Pode ser os árbitros, por N motivos, eles estão acordados, talvez eles vão lá e assinam primeiro, e mais tarde as partes interessadas também assinam. Exato. Não precisa ser na mesma hora. E aqui, então, uma outra coisa, antes de tu assinar aí, né, aqui, ó, a última coisa que aparece aqui é o contrato, ó. Quer ver? Agora vai aparecer um outro elemento aqui embaixo que ele assinar. Quando todos assinarem, aparece um outro elemento. Ó. Apareceu um outro elemento agora aqui, ó, que é o Export Contract. Ou seja, foi gerado um arquivo contendo as assinaturas dos 4, o hash do contrato, o endereço da multisig do colateral, que a gente já vai explicar o que é isso, e mais algumas, o quórum, tudo isso que a gente decidiu aqui vai gerar num arquivo que é interessante que todas as partes salvem esse arquivo. É um arquivo chamado .json, é uma coisa técnica específica, não tem que se ater a isso, mas é interessante que tu salve isso, que ali está a comprovação das assinaturas e de tudo que envolve esse contrato. Aí você clicando em Export Contract, que é para exportar o contrato, baixar o contrato, você vai baixar esse arquivo JSON e, por favor, salve ele juntamente com a sua chave secreta, porque sem esse arquivo lá na frente, você não consegue validar, você acaba que perde seu contrato. Ele é extremamente importante. Sim. Ok, tá o contrato assinado, mas ok, a gente combinou que seria colocado um colateral nele, né? Então, daí vamos lá no contrato. Vamos ver, então, como é que ficou. É basicamente essa mesma tela que a gente vai acabar vendo, né? Então, ou seja, vamos ver o contrato aqui, né? Como é que ficou. A Alice vai ver o contrato. Vamos ver como é que ficou o JSON. Né? Aqui, é basicamente as mesmas informações, né? Só que agora com uma coisa a mais, né? Dá para fazer o depósito do colateral, dá para começar uma decisão e dá para aprovar uma decisão. A gente vai explicar isso aqui depois. Vamos ir para a primeira coisa, que é o depósito do colateral. Então, aqui entra uma parte extremamente importante, tá? Que é complexa que a gente explique ele, a parte técnica dele, mas essa é a parte que vai obrigar, teoricamente, as partes a respeitarem o contrato, que é onde mexe no bolso, que é onde cada uma das partes vai depositar a própria parte financeira responsável que vocês confirmaram na assinatura do contrato. Como assim? Um exemplo completamente aleatório. Nós estamos trabalhando aqui nesse contrato teórico de desenvolvimento de software. Vamos supor que o contrato do Nordor com a Alice
foi de R$ 40.000 entrega do projeto em X tempos. Então, cada um vai colocar um valor ali, aqui dentro do colateral, representando uma segurança. Por quê? Porque se o Nordor, que é o desenvolvedor, sumir com o dinheiro da Alice, esse colateral vai servir como segurança para Alice de que ela vai receber de volta o que ela pagou o Nordor. E vice-versa. Se o Nordor entrega o código e ele não recebe o pagamento, o colateral da Alice vai ser enviado para o Nordor como reembolso porque a Alice só desapareceu com o pagamento. Então, basicamente, seria essa parte teórica. Nós vamos fazer outro vídeo para explicar um pouco mais detalhado. E, basicamente, funciona assim. Depois que você gera o endereço... Tem várias coisas, só para te interromper. Isso que o Igor explicou super rápido é quase o core disso tudo, né? É a coisa mais importante disso tudo, que de fato a gente não vai ter tempo de explicar aqui. Mas poderia ser coisas diferentes. O Igor só deu exemplos aqui, só para deixar bastante claro. Poderia somente a Alice botar o dinheiro. Poderia só a Alice, que é a compradora do site. Ok, o único risco que as partes viram envolvidas é o pagamento. Beleza, então a Alice vai deixar os R$ 40.000 travados em Bitcoin ali dentro e esse dinheiro só vai ser liberado por Nordor no momento que o site for entregue. Pode ser isso, entendeu? Poderia ser, o Nordor vai entregar várias coisas no decorrer disso. São várias etapas. Então eles chegaram num acordo que eles vão botar uma parte desse valor como colateral. Não precisa estar o trabalho todo do Nordor. Então, vamos cobrir somente uma etapa. Se em determinado momento o Nordor não entregar uma etapa, eu pego isso para mim e encerro o contrato. Eu pego o valor de uma etapa. Entendeu? Tem várias possibilidades de se fazer. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. Perfeito. Então, pensando nisso, vamos supor que nesse mesmo exemplo que você acabou de dar, que a Alice vai depositar o valor. Então, aqui nós temos o endereço, né, para fazer a transferência. Eu vou usar aqui a testnet para enviar algum valor. Vamos ver. O colateral já foi recebido. Nesse caso, teoricamente pela Alice, enviou para o nosso colateral aqui. Como nós podemos verificar se isso foi recebido mesmo? Qualquer uma das partes envolvidas que possui o JSON e o arquivo do TXT pode vir aqui em Start a Decision, iniciar uma decisão. Não necessariamente para iniciar uma decisão mesmo, mas só para conferir os dados. Espera aí que ele vai calcular. Ali, calculou para a gente, ele apresenta lá. Apresentou para nós o colateral que foi teoricamente depositado pela Alice e o contrato começou. Nesse momento, no mundo natural, o Nordor começa a desenvolver o site como estava especificado no contrato e faz as entregas eventuais para a Alice, assim como especificado no contrato. E aí que entra a parte muito importante desse contrato privado, que seriam os dois possíveis finais do contrato, encerramento do contrato. Tem duas formas de encerrar o contrato. Contrato de encerrar de forma pacífica, né? Ou seja, vai ser cumprido o que foi combinado lá e nenhuma das duas partes, nem a Alice nem o Nordor, tem dúvida de que o negócio foi feito. Então, a Alice e o Nordor vão mandar esse saldo aí de 145.000 sets para o Nordor, que era o combinado, né? Então, eles mesmos aprovam isso. O Nordor entregou o site, a Alice viu que cumpriu os requisitos que estariam lá no contrato, ou em algum documento que eles combinaram. E daí, ok, tudo certo. Aí é o caminho feliz, né? Não deu conflito. Daí os árbitros também precisam ser acionados. Então, vamos simular aqui o caminho feliz, onde as duas partes concordam com o final do contrato, que deu tudo certo, que as entregas foram feitas de forma esperada. Então, nesse caso aqui do meu lado esquerdo, nós estamos trabalhando com a conta do Nordor, que é uma das partes responsáveis, que é um dos clientes. E ali no Júlio nós podemos ver que o lado esquerdo dele ali da tela é a Alice, que também é uma das partes interessadas, responsáveis. Não é uma parte árbitro, é só uma parte interessada mesmo. Se o contrato terminou no caminho feliz, todo mundo feliz ali, ou com uma disputa, a gente entra com Start Decision, de qualquer forma. Então, nesse sentido, pode ser inicializada essa disputa ou encerramento do contrato pela Alice ou pelo Nordor também. Perfeito. A Alice vai fazer então aqui, que deu tudo certo. Ela vai mandar por uma carteira aqui, que seria a carteira do Nordor. Vamos pegar um valor aqui
inferior, pegar 130 mil aqui. Então vamos mandar para cá. Então digamos que essa fosse a carteira do Norder, né? Ele vai receber o valor. Então a Alice vai começar um spend. Então tá, começou o spend. Eu posso mandar via Noster para ele, né? Que daí para usuários Noster, mas que utilizam a ferramenta fica mais fácil, mas daria para mandar por aqui também, só mandar um copy. Lá na plataforma que eu esteja conversando com o Norder, eu pego e mando isso aqui para ele. E a outra parte interessada, que seria o Norder, pode vir aqui em Approve a Decision, porque foi iniciada uma decisão da outra parte pela Alice. Então vamos aprovar uma decisão. Eu vou só colar aqui. Você vai conseguir revisar o que está acontecendo, né? Para ter certeza que aquele endereço é o endereço que você espera que seja recebido mesmo. Aqui no caso nós estamos simulando que é o endereço do Norder, que está recebendo esses bitcoins, e vai receber 130 mil igual foi contratado. E tem uma coisa que é interessante, né? Peraí, só uma coisinha, desculpa me interromper. Uma coisa que é interessante, que é o seguinte, ó. Lá no início, quando eu falei do escrever o texto do contrato, eu falei, é uma boa prática escrever lá no texto do contrato quais são as chaves de Bitcoin que vão receber os Bitcoins lá nas decisões no futuro. Por quê? Para evitar discussão, entendeu? Tipo, lá no início do contrato já se definiu. No momento que o Norder entregasse o contrato, ele ia receber nessa chave aí. Então não tem que discutir, não tem que... não, manda para essa outra chave aqui, manda isso aqui distribuído em 3 chaves. Não, já estava acertado lá no início, vão mandar para isso, entendeu? Sem ter discussão, entendeu? É uma ótima ideia. Isso deixa mais seguro o processo, já que está escrito o contrato, é para respeitar o contrato do jeito que está escrito. Então, como o Norder aqui já está ciente dessa transação que vai ser feita para esse endereço e desse valor, ele só aprova a transação. Transação criada, vamos publicar. Aqui nós... já apareceu, já deu o barulhinho para mim. Já caiu, apareceu aqui para mim também. Aqui já apresentou a transação aqui para a gente poder consultar. Eu quero só citar, antes da gente ir para o próximo tema, que é a disputa. Eu quero citar um outro detalhe que eu acho extremamente interessante desse processo, que a BJ, que é uma questão super interessante, que eu particularmente gosto muito, é o seguinte: a grande maioria das pessoas atualmente não usam BTC dessa forma para recebimento. Eles usam a moeda do próprio país, no caso do Brasil, o real. O Bitcoin aqui, né, pessoal, ele está garantindo o contrato. Ele não é o fluxo financeiro do contrato, necessariamente. Ele poderia, inclusive, esse Bitcoin que estava aqui, voltar para a Alice, né? Por exemplo, a Alice poderia pagar o Norder em reais ou em qualquer moeda e o colateral voltar para ela. O colateral só estava garantindo que o negócio ia ser ocorrido, mas não necessariamente ele garante o pagamento. Exatamente. Não precisa ser em Bitcoin. Você pode transacionar em qualquer moeda que vocês negociarem entre si. O importante é que o contrato seja respeitado até o final. Agora a transação, conferindo ali pela blockchain, a gente verificou que a transação foi enviada normalmente e beleza. Então, teoricamente, esse fluxo de vida desse contrato foi finalizado no caminho feliz. Então, os dois aceitaram, deu tudo certo, beleza. Mas vamos supor que não tenha sido tão feliz assim. Algo aconteceu no meio do processo. Então, aqui tá, a carteira está com 130 agora. Vamos voltar para o exemplo inicial, só para dizer que que não ocorreu aquele caminho feliz, né? Vamos ir para o segundo caminho, onde deu disputa. A Alice, então, botou o dinheiro lá no colateral. O Norder passou do prazo e ele não entregou o que ele deveria entregar, ou talvez entregou o negócio meio porco. E daí, ok, vão ter que disputar. Eles vão chamar os árbitros. Né? Chamem os árbitros para decidir. O Gam e o Carlos. Ficou acertado entre eles, né, desde o início, que um árbitro decidindo já está ok. Então foram os 2 árbitros para decidir. Eles teriam, lá no contrato, provavelmente eles escreveram qual o processo que eles iam fazer para decidir se foi ou não. Provavelmente eles devem ser técnicos na área, né? Então, isso é uma vantagem da PLS, né? Tu não tem um juiz que não entende do que ele está julgando, né? Aqui tu poderia escolher um juiz que entende do que ele está julgando, um cara experiente na área, né? Então, o Carlos e o Gam vão decidir, ou um deles, decidir se o Norder de fato entregou, ou de fato descumpriu, ou o quê, e atender o que a Alice está pedindo.
E, de fato, eles chegaram numa conclusão aqui. O Game chegou na conclusão de que a Alice está certa. Então, o que vai ser feito? O Game e a Alice vão aprovar a decisão do dinheiro voltar para Alice. Né? Então, o Gen vai dizer, não, de fato, o Nordor não entregou, ele não cumpriu, e, sei lá, o Nordor sumiu, o cara nunca entregou, alguma coisa assim, e daí a Alice vai receber o dinheiro. Vai receber o seu colateral de volta porque o desenvolvedor não entregou. E nesse caso, eu vou simular que o Gam vai iniciar a disputa. Vamos aqui carregar o JSON do nosso contrato. Então, nós já temos aqui o nosso contrato carregado. Só esperar, carregou tudo certinho. Eu vou iniciar uma disputa, então. A disputa que vai ser iniciada aqui pelo Gam é a favor da Alice. Por quê? Porque eles discutiram, os árbitros envolvidos e os clientes, as partes interessadas discutiram e identificaram que realmente houve um problema ali causado pelo Nordor. Então ele vai agir de acordo a favor da Alice. Então, beleza. Na transferência dos valores, eles decidiram retornar tudo para a conta o endereço da Alice. Então, vou colocar aqui o endereço, tá? Que nesse caso, hipoteticamente, é o da Alice. E nós temos 130 mil de colateral. Então, vamos passar aqui 110 para a Alice. E vem a parte interessante, tá? Igual o Júlio falou anteriormente, pode ser colocado no contrato, e normalmente é colocado no contrato, que se houver disputa e os árbitros forem chamados, eles vão cobrar a própria taxa. Então, vamos supor que eles colocaram uma taxa aleatória aqui. Esse aqui, simulando o endereço do Gam, ele vai receber 5 mil satoshinhos. E o endereço do Coyote, que também faz parte, ele participou da decisão, vai receber 2.500. Por N motivos, foi isso que estava especificado no contrato. Poderia até nesse spend aqui, né, pela decisão do árbitro aqui, que é o Game que vai aprovar, poderia o Game colocar o seguinte, não, o próprio Nordor deveria receber parte disso aqui. Digamos que não foi 100% não entregue. Por alguma cláusula do contrato, parte da coisa foi entregue, entendeu? Sei lá o quê. Beleza. Sei lá, tô viajando aqui, qualquer coisa, né? Então, o Nordor tá recebendo alguma coisa também, entendeu? Por alguma decisão qualquer, pode ser qualquer coisa aqui, pessoal. Perfeito, eu gostei da ideia, que ele entregou parte do projeto, infelizmente não com muita qualidade, então ele vai receber... Aqui a ideia seria que a Ellie está recebendo a maior parte porque ela foi prejudicada. Aqui a taxa do Gam de 5 mil, a taxa do Coyote de 2.500 e a própria parte do Nordor, que ele realmente atuou em determinada parte do projeto com qualidade. Então, o Gam aqui vai iniciar a disputa, o gasto, né, a transferência dos valores. Depois de foi criado aqui o nosso gasto, nossa transferência dos valores do colateral, seguindo as regras do contrato de forma justa, você vai copiar, o árbitro copia essa informação, está copiado, compartilha com as partes interessadas, nesse caso a Alice, e agora fica em cargo da Alice aceitar ou não essa transferência. Enquanto o Júlio vai copiando ali, vou só adicionar um detalhe, que esse contrato foi especificado com um árbitro como tomando a decisão. O Júlio já falou sobre isso, mas vou deixar isso claro. Isso quer dizer que, para essa transferência ser realizada, precisa só da decisão do Gam, nesse caso, que foi um árbitro, mais uma parte interessada aqui, nesse caso, seria a Alice. Daí a Alice aqui vai lá no contrato, né? Ela vai aprovar a decisão e colar o PS. E daí aqui, eu vou conferir. Tá tudo indo pra mesma carteira aqui, né, pessoal? Não, por causa do teste aqui, mas daria pra gente fazer várias carteiras, mas não faz sentido. Então aqui ele ia conferir. Pô, tanto recebe tanto, ok, faz sentido isso. Alice, vou aprovar. Então, Alice vai aprovar e publicar. Vai dar o plin agora. Deu o plin. E era isso, foi tomada a decisão, o contrato foi garantido, teve enforcement, isso a gente vai falar em vídeos futuros, né, sobre enforcement e tudo mais. Com certeza. Mas com certeza. O manualzinho de como usar a BJP da PLS tá aqui, tá feito.
Então, gente, esse foi o processo prático de como utilizar o protocolo BJP da PLS para forçar contratos privados. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aí embaixo no vídeo ou entrar em contato com a gente. E muito obrigado por estar assistindo. E muito obrigado, Igor, pela iniciativa. Um prazer aí falar contigo e poder explicar o BJP para o pessoal. Temos bastante coisa. Espero que usem. Se tiverem dúvidas também, mandem na descrição de onde vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, ou entrem em contato com a gente lá no Discord da PLS para a gente ajudar vocês a tirar dúvidas. Perfeito. Muito obrigado, Júlio, e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.